Olá a todos, o curso de hoje é sobre saneamento básico e recursos hídricos, direitos e responsabilidades dentro do eixo de drenagem urbana, e o tema desta aula é águas pluviais urbanas e tipos de inundação, e eu sou o professor Dr. Demetrios Jung Gonzalez e vou apresentar para vocês brevemente quais são os tipos de inundação. As águas pluviais urbanas, então, elas são classificadas, o sistema de drenagem para fazer a gestão das águas pluviais urbanas é constituído, então, de duas parcelas. A gente pode dividir, assim, em duas parcelas bem claras, que é o sistema de microdrenagem. A microdrenagem é o início do problema, né, o início da solução em relação à drenagem urbana, e é justamente a parte de coleta e o afastamento dessas águas superficiais, né? Então a gente tem um escoamento superficial, esse escoamento superficial, desculpa, geralmente originário de uma precipitação mais excessiva, né? Choveu muito, acabou escoando essa água, e essa água, ela, para não ficar dentro da cidade, ali espalhando pelas ruas, pelas edificações, ela acaba sendo coletada e conduzida para fora, né? O objetivo quase sempre da drenagem e principalmente da microdrenagem é captar essa água e afastar ela da população, até para não provocar danos a essa população. Então, a microdrenagem nada mais é do que os sistemas de coleta, que daí a gente tem as bocas de lobo, os bueiros, dentre outras formas de coleta, e pequenas tubulações, né? Pequenas galerias, pequenas tubulações que acabam conduzindo, principalmente assim, um sistema de uma rua, né? Que acabam conduzindo para galerias maiores, sistemas maiores, que são justamente o sistema de macrodrenagem. A macrodrenagem, ela inclui, então, tanto essa microdrenagem, né? Esse sistema mais simples, como também as galerias de grande porte, assim como os próprios corpos receptores, né, que sejam os canais de drenagem e os próprios rios canalizados que a gente ainda tem em muitas cidades. Desculpa. E nesse grupo da macrodrenagem também se localiza, e aí, obviamente, isso é mais focado em cidades mais litorâneas ou cidades de planície, todo o sistema de proteção contra cheias. Né? O que é um sistema de proteção contra cheias? Né? Com o transbordamento do rio, né, extravasa o rio, ele sai da sua calha, ele sai do seu espaço original, e aí tem que ter dique, polder, estações de bombeamento que acabam protegendo a cidade para que esta água não atinja a cidade, né? Haja uma certa proteção, e essas estruturas, grandes estruturas, acabam também fazendo parte da macrodrenagem. Em resumo, a micro e a macro é todo o sistema de drenagem urbana das cidades. As águas pluviais urbanas, né, principalmente em relação a essas questões de cheias, elas também têm todo um enfoque nessa preservação dessas faixas ribeirinhas e nessa ocupação urbana. Né? Então, o que acontece? No momento que nós temos ali uma ocupação, né, conforme a gente falou na aula anterior, né, tu tem uma ocupação urbana em uma área que não deveria ter sido ocupada ao longo da história, e aquele rio acaba transbordando, né, e nada mais fazendo do que retomando o seu leito original, né, um dia aquele rio esteve ali, tu tem essa inundação que a gente chama de inundação ribeirinha. Né, e essa inundação ribeirinha, quase sempre ela está focada, né, no Brasil com áreas irregulares, né, uma ocupação irregular, e que acaba se transformando numa ocupação de área de risco, né, porque um problema de drenagem urbana muitas das vezes acaba ocasionando risco para a população, mortes, dentre outras questões. Não é somente uma perda material, mas também temos a perda da vida humana. E a drenagem urbana, ela acaba sendo uma forma de resolver, uma forma de minimizar, né, essa situação, ou pelo menos afastar
que esta água, né, essa inundação ribeirinha, acabe chegando em grande parte da cidade. E, obviamente, isso tudo deve se dar com um zoneamento adequado, né? O zoneamento do uso do solo, né? E o que é zoneamento de uso do solo? É justamente tu definir áreas, o que pode ocupar, se é que pode ocupar, e além de se poder ocupar, qual é a atividade possível de ocupação. A gente tem que ter muito cuidado ao dizer, não, isso é uma faixa ribeirinha, não se pode ocupar. Depende. Ela não pode ser ocupada por residências, as pessoas não podem morar ali, mas um porto só pode ser numa faixa ribeirinha. Né? Então, a situação de ocupação numa área ribeirinha, numa área que a gente chama de áreas de preservação permanente ao longo dos córregos, dos rios, ela pode se dar, mesmo aquele rio transbordando, mesmo acontecendo isso, desde que seja devidamente controlado, devidamente acertado, e os condicionantes todos definidos. Né? Eu tenho no máximo isso, no máximo aquilo, né? Em termos de saneamento, pode ser feito isto, pode ser feito aquilo, e essa situação acaba organizando o uso do solo como um todo. E cabe também destacar, né, que um dos grandes problemas da drenagem urbana nada mais é do que o resíduo sólido. Né? Então, o problema de limpeza urbana simplesmente ataca ferozmente o sistema de drenagem urbana. Né? Então, no momento que a gente sempre cita, não adianta jogar lixo na rua, aquela situação, vai transbordar os bueiros, isso efetivamente ocorre, né? Não é o pequeno resíduo que é despejado na rua, mas muitas das vezes grandes móveis, inclusive, são despejados que acabam trancando, né, todo esse sistema, seja nessas grandes galerias ou também nas estações de bombeamento de esgotos pluviais, que acabam trancando em virtude dos resíduos ali despejados. E é importante a gente ter 3 conceitos em mente, né? Agora aí recentemente, com essa catástrofe no Rio Grande do Sul, no ano de 2024, a gente observa que muitos dos jornais, muitas das pessoas acabam se confundindo em relação aos conceitos, né? Do que é enchente, do que é inundação, do que é alagamento. Uns disseram que tudo era enchente, outros disseram, os alagamentos, né? E, na verdade, esses conceitos são todos muito definidos, né? Embora muito definidos, a gente nós, no dia a dia, acabamos confundindo isso. Né? A enchente, ela é também chamada de cheia, né? Que é justamente quando o rio atinge seu nível máximo dentro do esperado. Então, nós temos um rio, aquele rio ele tem uma calha, aquela calha que seria o leito maior é atingido, ele não transborda, ele ocorre a cheia apenas dele, né? Pode transbordar em um pedacinho ou no outro, em virtude de erosão, né? Que isso vem acontecendo, principalmente nas grandes cidades, mas ele é um aumento do nível do rio, conforme a gente já tinha estudado, né? Já tinha dimensionado que aquele rio iria encher, né, e ao mesmo tempo transbordar em pequenas regiões da cidade. Já a inundação é o transbordamento de uma forma generalizada. Ele ultrapassa o seu leito maior, ele inunda a cidade inteira, né, ou grande parte da cidade, conforme as cotas da cidade, né, as cotas de nível da cidade. Então, o rio acaba, que foi o que aconteceu no caso do Rio Grande do Sul em 2024. O rio geralmente está na cota 2, 2,5 e vai para a cota 25, 30. Né? Não estava se esperando aquilo, foi um grande índice pluviométrico e o rio acaba inundando a cidade. E já o alagamento é aquilo que a gente tem em todas as grandes cidades, grandes e pequenas cidades, né? Que é justamente quando a drenagem não dá conta, né? Choveu demais e fica aquelas poças nas ruas, né? Alagamento não tem nada a ver, não está correlacionado com o recurso hídrico, mas sim o excesso de chuva que acaba se acumulando nas esquinas, nas sarjetas, né, e acaba também causando um caos, acaba tumultuando, mas fica ali centralizado naquele índice pluviométrico. E
conforme eu já tinha comentado, é bem importante a gente cuidar, né, que todos esses problemas de drenagem urbana, talvez não muito um problema quando a gente tem uma inundação, né, porque a inundação é algo não planejado, né, a inundação é um excesso de chuva que nunca se previu, nunca se estudou. Mas no caso, especialmente de alagamentos, e quando a enchente acaba tendo um transbordamento pontual, é justamente relacionado à falta de planejamento urbano e organização do zoneamento. Né? Ao longo da história, as cidades se desenvolveram ao longo dos rios, né? Ao longo dos rios e depois ao longo das estradas. E essas cidades que foram se desenvolvendo ao longo dos rios tiveram ocupações em áreas que nunca poderiam ter sido ocupadas. Áreas de banhado, áreas de várzea, áreas de planície de inundação, né? Então, o zoneamento urbano acaba organizando e, obviamente, minimizando esses problemas de drenagem urbana. Então, essas inundações ribeirinhas, né, essas inundações que acabam extravasando o seu limite atual e chegando nesse limite do leito maior, justamente são as inundações que ocorreram no caso do Rio Grande do Sul em 2024. Né? Então, quando tu tem um rio, que tu tem um leito menor, aquele rio acaba extravasando, né, fazendo toda a parte da planície, atingindo toda a planície de inundação, ela justamente acaba se transformando numa inundação ribeirinha. Né? E ali a primeira figura é bem interessante justamente por isso. Né? A gente tinha, vamos supor, um rio original, um rio com leito menor, um leito maior, aquela pequena planície de inundação, achoerada, e aí construímos aonde? Justamente na planície de inundação. Alagou o prédio, acabou inundando e, né, não deveria ter sido ocupada. A planície de inundação nada mais é do que, no meio ambiente, a gente chama de áreas de preservação permanente também, que são áreas em que não pode ser ocupado, né? A Lei Federal de Parcelamento do Solo, ela define que a área inundável urbano não é somente não, mas isso é uma ocupação irregular. Não, ela é uma ocupação irregular com infraestrutura pública. Né? E aí é que é o grande problema, porque ela se transforma numa ocupação irregular com infraestrutura, e essa infraestrutura ela também acaba sofrendo, ela também tem todo o seu impacto em virtude dessas inundações. Né? Então, essas cidades construídas às margens dos rios, principalmente, né, com cotas baixas, né, cidades em que o solo está muito baixo, muito próximo do rio, e, obviamente, cada vez mais impermeabilizando o solo, com mais construções, mais asfalto, mais pavimentações, né, acaba chegando com uma maior velocidade a água até os rios e, obviamente, voltando, né, e tomando, quando a gente diz que o rio toma o seu leito original. Né, ele está simplesmente tomando aquele espaço que já era dele em algum momento do passado. Então, o que a gente precisa, né, justamente nas cidades? É ter sistemas de amortecimento, né, sistemas de reservação, sistemas de detenção dessas águas, para que menos elas cheguem no rio, para que o rio menos ultrapasse o seu leito. Né? Então, há uma necessidade de se prever isso, né? Isso não só ali nas margens, né, do rio, bem pelo contrário, isso deve ocorrer o mais distante e o mais próximo do rio, para que a gente consiga, né, justamente minimizar o impacto, né, ou a velocidade que essa água chega. Ela vai chegar um dia, ela vai esvaziar, né? A gente conhece isso no passado pelos piscinões, hoje em dia a gente chama isso de bacias de reservação e bacias de detenção, que nada mais são do que grandes reservatórios que acumulem essa água da chuva e joguem com menor velocidade nos rios para evitar as inundações. Essa figura também demonstra mais claramente, né, toda a situação do leito menor, do leito maior e da planície de inundação. Né, e o que a gente mais tem, infelizmente, são cidades que ocupam essa planície de inundação.
né? No momento que eu ocupo a planície de inundação, em algum momento essa planície de inundação vai ser inundada, né? Então não se pode pensar, sempre foi assim, não, né? Há uma necessidade de fazer um zoneamento urbano adequado, temos diversos planos, tem o plano diretor, o próprio plano de bacia define diversas questões em relação aos recursos hídricos, qual é o leito menor, o leito maior. Então, esses planos devem estar integrados para justamente tu permitir a ocupação dessas áreas. Não é somente uma questão ambiental que aqui está envolvida, né, porque ambientalmente tu vai ter ali toda uma fauna, uma flora, também nessa planície de inundação, né, as próprias vegetação ciliar, a mata em volta dos córregos, dos rios, mas é a preservação da vida humana, né? Aqui nesse momento, que foi o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, nós observamos que a planície de inundação sendo ocupada, obviamente atinge e provoca, às vezes, além dos danos materiais, perda de vida humana, né? Então, há uma necessidade de se zonear, se definir, mas dentro desse nosso aspecto aqui de drenagem urbana, o que nós temos que saber? Que provavelmente em planícies de inundação, né, se essa planície de inundação eventualmente eu já tiver uma cidade ali consolidada, eu preciso ter sistemas de proteção contra essas cheias, contra essas inundações, né? E esse sistema de proteção faz parte da macrodrenagem urbana, que faz parte da drenagem urbana e do manejo de águas pluviais. A figurinha de baixo ali também mostra o alagamento, né? O alagamento como uma questão pontual, né? Justamente uma área mais baixa que acaba alagando, né? Que daí os alagamentos geralmente são oriundos de problemas de microdrenagem urbana. É um bueiro entupido, uma tubulação que não funcionou, uma tubulação que é menor do que a vazão da chuva, né? Pequenos problemas. E as inundações, né, elas não ocorrem, né? Eu falei do Brasil, mas as inundações não ocorrem somente no Brasil, né? Na Holanda, grande parte da Holanda é toda abaixo do nível do mar. Então, aqui na foto da esquerda, se tem um dique, né? Se tem um sistema de proteção contra cheias, ou proteção contra inundações, porque justamente há muitos anos, quase 200 anos, a Holanda vem sofrendo com a cheia do mar, né? Não é a cheia do rio, é a cheia do mar, e obviamente pessoas sendo evacuadas, pessoas havendo mortes, né? Então há necessidade de se ter um sistema de proteção contra cheias, seja em formato de dique, em formato de muros, em formato de cortinas, tem diversas maneiras para se proteger contra as cheias. Similar à questão da Holanda, Nova Orleans teve uma situação parecida, né? Claro, foi em virtude de um furacão, né? O Katrina, que acabou destruindo o sistema de proteção contra cheias, né? Parte dele, e acabou alagando a cidade inteira, né? E acabou transformando, trazendo, né, a água para dentro da cidade e, obviamente, morrendo mais de 1.800 pessoas, né? Então, todo o sistema de inundações, ele também deve ser projetado para que não haja esse tipo de situação, né? Porque pior do que a água, né, ir subindo a partir dessa inundação, né, vai vindo na planície de inundação, que vem numa certa velocidade, é quando tu tem um dique, aquele dique está com a água praticamente chegando na ponta dele, e o dique rompe, né? Porque daí é uma enxurrada, é uma onda que acaba extravasando e passando e, obviamente, destruindo tudo que vê pela frente. E agora, em 2024, no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre também é protegida com um sistema de diques e polders, mas, e a região metropolitana também, mas grande parte, ou pelo menos todas as cidades tiveram um ponto em que houve o rompimento desse dique, e, obviamente, com o rompimento do dique, com as bombas falhando, porque as bombas acabaram alagando também, e essa falta de operação e manutenção, que acabou se transformando num caos, há uma necessidade de se reconstituir todo esse sistema. Né? Tivemos 150 mortes, mas a cidade, os centros das cidades, acabaram sendo inundados com a água dos rios.
Né? Aqui não é excesso de chuva na cidade, aqui é um excesso de chuva nas cabeceiras dos rios, em todo o sistema da bacia hidrográfica, que acabou chegando na sua foz, né, lá na pontinha, que foram os municípios metropolitanos do Rio Grande do Sul. Deixa a bibliografia indicada, e muito obrigado, até a próxima aula.